Talvez você já tenha se sentido assim, um estranho dentro da sua própria vida. Você acorda, cumpre suas tarefas, conversa com as pessoas, sorri nos momentos certos, mas por dentro, um silêncio barulhento ecoa, um sentimento de que as peças não se encaixam. Você construiu uma vida que, olhando de fora, parece funcionar. Tem uma rotina, responsabilidades, talvez uma família, um trabalho. Tudo parece estar no seu devido lugar, como uma casa perfeitamente arrumada. Mas você não se sente em casa. Você anda pelos cômodos, toca nos móveis, mas a sensação é de ser um visitante, um espectador de uma peça onde você é o protagonista, mas ninguém te entregou o roteiro. As paredes que você mesmo ergueu para se proteger agora parecem uma prisão. E no meio da noite, quando tudo se acalma, uma pergunta sussurra no seu ouvido. É só isso? Você olha para as suas relações e sente uma distância que não consegue medir. Conversas que não tocam a alma, abraços que não aquecem o coração. Você se doa, tenta se conectar, busca em outras pessoas um reflexo de algo que nem você sabe o que é. Mas o eco sempre volta vazio. E a dor vem em seguida, uma dor surda, constante, a dor de se sentir invisível. Você começa a se questionar: será que o problema sou eu? Será que estou esperando demais da vida, das pessoas? Será que a felicidade que eu imagino simplesmente não existe? E a pergunta mais assustadora de todas: quem sou eu, de verdade? Por trás de todas as máscaras que eu uso para sobreviver, essa sensação de deslocamento, esse colapso silencioso, não é o seu fim. É um chamado, um convite violento e necessário para uma jornada que você adiou por muito tempo, a jornada para dentro de si mesmo. O que você está sentindo é o despertar, um despertar que, antes de construir o seu verdadeiro eu, precisa destruir o mundo que você falsamente criou, porque a verdade não pede licença para entrar, ela arromba a porta. E hoje, nós vamos entender como esse processo doloroso é, na verdade, o único caminho para a sua verdadeira libertação. Se isso faz sentido até aqui, deixa o like para eu saber que você quer mais conteúdos assim. Vamos pensar na nossa mente como uma casa que começamos a construir na infância. Cada tijolo, cada parede, cada móvel foi colocado ali, a partir das nossas primeiras experiências. Nossos pais, nossos cuidadores, foram os primeiros arquitetos. Eles nos ensinaram como o mundo funcionava, o que era certo e errado, o que era seguro e perigoso. E nós, para sermos amados e aceitos, seguimos o projeto. Construímos um quarto para as nossas alegrias, um porão para os nossos medos, uma sala de estar para mostrar aos outros como éramos felizes e bem-sucedidos. Nessa casa, existe um guardião, um gerente muito eficiente chamado ego. A função dele, segundo um pensador chamado Sigmund Freud, é manter a ordem. O ego negocia com o mundo lá fora e com as forças intensas que moram dentro de nós. Ele quer, acima de tudo, nos proteger. Proteger da dor, da vergonha, do caos. E para fazer isso, ele usa ferramentas muito poderosas. Uma delas é o recalque. Imagine que na sua infância você sentiu uma raiva imensa de alguém que amava muito, mas te disseram que sentir raiva era feio, era errado. Sentir aquilo colocava em risco o amor que você tanto precisava. O que o ego faz? Ele pega essa memória, essa emoção, e a tranca em um quarto secreto no porão mais profundo da sua mente, um lugar que Freud chamou de inconsciente. Ele não apenas tranca a porta, ele esconde a chave e apaga da sua memória que aquele quarto sequer existe. O problema é que o que é trancado vivo continua vivo. Aquela raiva, aquela tristeza, aquele desejo proibido não desaparecem. Ficam lá, no escuro, pulsando, gastando uma energia tremenda para se manterem escondidos. E com o tempo, o porão fica cheio. Cheio de sentimentos não expressos, de verdades não ditas, de partes de nós que foram rejeitadas. E essa energia começa a vazar. Ela vaza em forma de uma ansiedade que você não sabe de onde vem, em forma de uma tristeza que te visita sem motivo aparente. Vaza na sua dificuldade de confiar nas pessoas, na sua compulsão por trabalho, na sua necessidade de agradar a todos, ou, ao contrário, na sua mania de afastar todo mundo. Você não sabe por que se sabota tanto.
Por que escolhe sempre o mesmo tipo de parceiro que vai te fazer sofrer? Por que sente um vazio que nenhuma conquista material consegue preencher? Você está vivendo no andar de cima da casa, tentando manter a sala de estar arrumada, enquanto o porão está inundado e as paredes começam a rachar com a pressão. O mundo que você conhece, a sua realidade, é essa casa. A pessoa que você acredita ser é o morador desse andar de cima, e o despertar acontece no dia em que o porão explode. Esse momento de ruptura pode ser desencadeado por qualquer coisa: a perda de um emprego, o fim de um relacionamento, uma crise de pânico, uma doença, ou, às vezes, por nada específico. Apenas o peso de tantos anos de silêncio se torna insuportável. É o que Freud chamaria de retorno do reprimido. Aquilo que foi violentamente enterrado volta com a mesma violência, e volta disfarçado. Pense em um homem. Vamos chamá-lo de Carlos. Carlos é um exemplo de sucesso. Casado, 2 filhos, um bom emprego, uma vida estável. Mas Carlos vive com uma angústia constante. Ele tem medo de falhar, medo de não ser bom o suficiente. Para lidar com isso, ele trabalha sem parar. É o primeiro a chegar no escritório e o último a sair. Ele acredita que, se for perfeito, se entregar tudo de si, essa angústia vai passar. O que Carlos não sabe é que, na sua infância, ele tinha um pai extremamente crítico e ausente. Um pai que nunca dizia "eu te amo" ou "estou orgulhoso". O pequeno Carlos, para conseguir uma migalha de afeto, aprendeu que precisava ser impecável, tirar as melhores notas, ser o melhor em tudo. O amor, para ele, tornou-se sinônimo de desempenho. A dor de não se sentir amado incondicionalmente pelo pai foi tão grande que o ego de Carlos a trancou no porão. Carlos, o adulto, não se lembra disso conscientemente. Se você perguntar, ele dirá que teve uma infância normal. Mas a necessidade desesperada de aprovação daquele menino continua viva dentro dele, e ela retorna. Retorna na sua relação com o chefe, a quem ele tenta agradar a todo custo, como se fosse o pai que ele nunca pôde conquistar. Retorna no seu casamento, onde ele não consegue relaxar e ser ele mesmo, pois teme que sua esposa o abandone se ele mostrar qualquer falha. A casa de Carlos, sua vida aparentemente perfeita, foi construída sobre essa fundação frágil, a crença de que ele só tem valor se for perfeito. O despertar de Carlos acontece em um dia comum. Ele recebe uma promoção pela qual trabalhou por anos. Por um instante ele sente euforia, mas horas depois, sozinho em seu carro, o vazio o atinge com uma força devastadora, maior do que nunca. A promoção não curou a angústia. Na verdade, ela a intensificou. E pela primeira vez ele se pergunta: o que eu estou buscando de verdade? Nesse momento, a primeira rachadura aparece na parede da sua casa. Ele começa a perceber que a busca incessante por sucesso não era sobre o sucesso em si. Era uma busca por outra coisa, algo que o dinheiro e o status não podiam comprar. O amor e a aceitação que ele nunca sentiu. Essa primeira tomada de consciência é aterrorizante. É o que Freud descreveu com o termo das Unheimliche, o estranho ou o inquietante. É o momento em que o familiar se torna estranho. A sua própria casa, a sua própria vida, de repente, parece um lugar desconhecido e assustador. O rosto que você vê no espelho não parece mais o seu. As certezas que te sustentavam se dissolvem no ar. Quem é Carlos, se não for o profissional bem-sucedido? Se a busca dele era uma ilusão, o que é real? O chão se abre sob seus pés. O mundo que ele conhecia é destruído. Essa destruição é a parte mais dolorosa e, ao mesmo tempo, a mais crucial do processo. É o colapso do falso eu. O eu que foi construído para agradar os outros, para sobreviver no mundo, para evitar a dor. É um luto. O luto por uma vida que não era sua de verdade. O luto pelas ilusões que te mantinham seguro, mas aprisionado. Muitas pessoas, quando chegam a esse ponto, tentam recuar, tentam consertar as rachaduras, pintar as paredes, fingir que nada aconteceu. Voltam a trabalhar mais, buscam novas distrações, entram em novos relacionamentos, tentam reconstruir a mesma casa, a mesma prisão, porque o desconhecido é apavorante. Mas o despertar, uma vez iniciado, não pode ser parado. A verdade, uma vez vislumbrada, não pode ser desvista.
Tentar voltar atrás só aumenta o sofrimento. O único caminho é para a frente, para dentro. É preciso ter a coragem de descer até o porão. Aproveita esse momento e se inscreve no canal para não perder mais nenhum vídeo como esse. Aqui sempre tem algo especial para você. Descer ao porão é o trabalho da análise, da autoobservação profunda. É começar a fazer as perguntas difíceis. Por que eu reajo dessa forma? Por que esse padrão se repete na minha vida? O que essa dor está tentando me dizer? É um trabalho arqueológico. Você começa a cavar, a remover os escombros do seu mundo destruído. E debaixo de cada pedra, você encontra uma parte esquecida de si mesmo. Lá no porão, Carlos encontraria aquele menino assustado, esperando pelo pai. Ele precisaria olhar para a dor daquela criança não com julgamento, mas com compaixão. Ele precisaria entender que a sua busca frenética por perfeição era apenas o eco daquela dor antiga. Ao fazer isso, ele não está culpando o pai. A psicanálise não é sobre encontrar culpados, é sobre encontrar a si mesmo. É sobre entender as origens dos nossos padrões para que possamos, finalmente, nos libertar deles. O objetivo não é mudar o passado, mas sim impedir que o passado continue a comandar o nosso presente de forma invisível. Esse processo de descer ao porão é como aprender uma nova língua, a língua do inconsciente. Freud descobriu que o inconsciente se comunica conosco de várias maneiras. Uma delas são os sonhos. Os sonhos não são apenas imagens aleatórias, eles são cartas enviadas do nosso porão. Muitas vezes, escritas em código com símbolos e metáforas, porque a verdade nua e crua seria demais para o nosso ego suportar. Analisar um sonho é como traduzir essa carta, tentando entender a mensagem que nosso eu mais profundo está nos enviando. Outra forma de comunicação são os atos falhos. Sabe quando você quer dizer uma coisa e, sem querer, diz outra? Ou quando você troca um nome, esquece um compromisso importante? Para Freud, isso não é um simples acaso. É uma fresta na porta do porão. Uma pequena verdade que escapa, revelando um desejo, um medo ou um conflito escondido. É o inconsciente dizendo: "Ei, estou aqui." O corpo também fala. Dores de cabeça constantes, problemas de estômago, tensões musculares, doenças de pele. Muitas vezes, o corpo grita a dor que a mente se recusa a sentir. As emoções reprimidas nunca morrem. Elas são enterradas vivas e ressurgem de piores formas mais tarde, disse Freud. Um sintoma físico pode ser a manifestação de um conflito psíquico que não encontrou outra forma de se expressar. A jornada de reconstrução começa quando paramos de lutar contra esses sinais e começamos a ouvi-los. É um processo chamado de elaboração. Não basta apenas lembrar do trauma ou da dor. Não basta Carlos se lembrar do pai ausente. Isso por si só não cura. A elaboração é o trabalho de sentir aquelas emoções no presente, em um ambiente seguro. É permitir que aquele menino chore a sua dor. É dar a ele a compaixão e o reconhecimento que ele nunca teve. É integrar essa parte esquecida de volta à sua personalidade. É como encontrar uma peça de um quebra-cabeça que estava perdida há anos. A imagem do quebra-cabeça, a imagem de quem você é, muda completamente. Você percebe que não é apenas o profissional competente da sala de estar. Você também é o menino assustado do porão. E ao acolher esse menino, ao invés de trancá-lo, algo milagroso acontece. A energia que você gastava para manter aquela porta fechada agora fica disponível para você. A angústia crônica começa a diminuir, porque ela era, em grande parte, o som daquela criança esmurrando a porta. Reconstruir o mundo significa construir uma nova casa. Uma casa que inclua o porão. Uma casa com fundações mais fortes, baseadas na verdade e na aceitação de quem você realmente é, em sua totalidade. Com suas luzes e suas sombras. Nessa nova casa, você não precisa mais ser perfeito. Você pode ser humano. Você pode sentir raiva, tristeza, medo, sem se julgar por isso. Porque agora você entende que essas emoções não te definem. Elas são apenas visitantes que vêm e vão. Nessa nova casa, suas relações se transformam. Como você não precisa mais da aprovação externa para se sentir valioso, você para de tentar agradar a todos. Você começa a impor limites saudáveis.
Você se afasta de pessoas que não ressoam com a sua verdade e atrai aquelas que te amam por quem você é, e não pela máscara que você usava. O amor deixa de ser uma negociação desesperada por validação e se torna um encontro genuíno entre duas pessoas inteiras. O trabalho também muda de significado. Carlos, depois de sua jornada, pode até continuar sendo um profissional dedicado, mas não mais por desespero. Ele pode encontrar prazer no desafio, na criação, mas o seu valor como ser humano não estará mais atrelado ao próximo bônus ou à próxima promoção. Ele terá encontrado o seu valor dentro de si mesmo. A liberdade, nesse sentido, não é fazer o que se quer, mas sim ser quem se é, livre da compulsão de repetir o passado. Essa jornada não é fácil. Exige uma coragem imensa, a coragem de encarar suas próprias sombras, de sentir a dor que você passou a vida inteira evitando, de abandonar a segurança do conhecido para se aventurar no desconhecido do seu próprio ser. É uma jornada que se parece muito com a jornada do herói, presente em tantos mitos e histórias. O herói é chamado para uma aventura, recusa o chamado, encontra um mentor, cruza o limiar para um mundo desconhecido, enfrenta seus maiores demônios e, finalmente, retorna transformado, com um tesouro para compartilhar. Na jornada da alma, o mundo desconhecido é o nosso próprio inconsciente. O demônio é o nosso falso eu e as dores reprimidas. E o tesouro é a nossa autenticidade, a nossa liberdade. Freud nos mostrou que não somos senhores em nossa própria casa. Existem forças dentro de nós, legados do nosso passado, que operam nas sombras e ditam grande parte de nossas vidas. O despertar que destrói o nosso mundo é o momento em que a luz da consciência começa a iluminar essas sombras. É o fim da ilusão de controle. E no lugar dessa ilusão, nasce algo muito mais poderoso, a possibilidade de escolha. Enquanto você é governado pelo seu inconsciente, você está destinado a repetir. Repetir os mesmos erros, os mesmos relacionamentos, os mesmos sofrimentos. Você é um barco à deriva, levado por correntes invisíveis. O processo de autoconhecimento, a descida ao porão, é como aprender a navegar. Você não controla o oceano, mas aprende a ler as correntes, a ajustar as velas e a definir o seu próprio rumo. Portanto, se o seu mundo está desmoronando, se você se sente perdido e a sua realidade parece se dissolver, respire fundo. Você não está enlouquecendo, você está acordando. A destruição não é o fim da história, é o início da construção da sua verdadeira vida. A dor que você sente é a dor do parto, o nascimento de um novo eu, um eu mais íntegro, mais forte e, finalmente, mais livre. Livre para amar, para trabalhar, para viver, não como uma cópia das expectativas dos outros, mas como a expressão única e autêntica da sua própria alma. A jornada é longa e muitas vezes solitária, mas a recompensa é a única que realmente importa. Encontrar o caminho de volta para casa dentro de si mesmo. Agora é com você. Escreve nos comentários o que mais te emocionou nessa história. Quero ver quem realmente entendeu a mensagem de hoje. E se você quer continuar recebendo conteúdos que podem transformar o seu dia, se inscreve agora e ativa o sininho. O que você ouviu hoje é só o começo para uma mudança. Esse vídeo aqui do lado pode responder algo que talvez você nem sabia que precisava entender. Clica agora e descubra.